Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto de oração. Hoje, 14 de outubro de 2020. Vamos iniciar esse culto cantando o hino de número 237 do nosso inário, junto ao bondoso Deus. Nós temos um Deus maravilhoso que vela por cada um de nós, sempre está conosco. E vamos então pedir a presença dele nesse instante, nesse culto de oração. Bom Deus, bom Pai, nesse instante te pedimos a continuidade do teu Santo e bom Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras nós temos um momento especial dos nossos pedidos e também dos nossos agradecimentos. Eu quero agradecer muito a Deus porque neste final de semana, aproveitando esse feriado, eu tive a grata satisfação, eu e minha família, de recebermos o meu irmão Wilson, meu irmão Ubirajara e também a minha cunhada Simone. Foram dias muito proveitosos, felizes, e eu quero agradecer a Deus por eles terem vindo e agradecer também pela viagem, né? Foram e voltaram, graças a Deus, seguros, né? Os anjos do Senhor os acompanharam.
Também nós temos vários aniversariantes, né? Aí no dia 12, nós tivemos aí o aniversário do irmão Antoninho, ali do Colina. Nós tivemos também, dia 12, o aniversário da Jusiane, lá de Caxambu do Sul. Parabéns para vocês, né? Também o aniversário do Daniel, lá de Caxambu do Sul, que Deus o abençoe. Também o nosso querido irmão Neri, agora no sábado, ele vai estar completando aí mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar com vocês e que muitas e muitas bênçãos possam recair sobre a vida de cada um de vocês. Também quero agradecer e ao mesmo tempo pedir por todas as nossas crianças, né? Aí no dia 12 nós tivemos aí a comemoração do Dia das Crianças. Que o Senhor abençoe a cada criança da nossa igreja, as crianças do teu lar. E, sem dúvida alguma, a criança ela traz alegria ao lar, né? Aonde ela está, ela traz esse momento de felicidade, né? Nós temos pedidos. Infelizmente, o irmão Marcos Antônio, que nós estamos orando aí, voltou para o hospital. Está com uma infecção aí muito grave. E nós vamos continuar orando aí pelo irmão Marcos, né? Antônio. Também vamos continuar orando pelo irmão Cirineu, para sua completa restabelecimento, né? Ele está aí com o Covid-19. Também o irmão Edilson, que ainda sente muitas dores aí na coluna, que o Senhor possa estar ali, possa, se for da sua vontade, curá-lo, né? Também a Ellen, que mora em São Paulo, ela também pede oração por si e pela sua família, né? Também vamos orar pela jovem Maria Eduarda, que Deus possa estar com ela, que ela possa ter uma vida muito feliz ao lado de Jesus. E principalmente ela, que é a nossa líder de jovens aí do distrito, né? Agora encabeçando novamente aí os Calebes, e ela precisa muito da ajuda de Deus, sabedoria, para poder guiar esses jovens nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, Eduarda, para esse momento especial, né, das matrículas dos novos Calebes 2021. Também vamos continuar orando por todos aqueles que ainda estão enfrentando esta doença do Covid, que Deus possa restabelecer a saúde de cada um deles, né? E que possamos crer que o Senhor está à frente da nossa vida, né? Eu sei também que você tem o seu pedido, o seu agradecimento, portanto, eu sempre deixo um momentinho para que você possa, nesse momento da oração, elevar a sua prece ao Senhor, orar, e depois, então, farei uma oração por todos nós. Vamos orar, então, nesse instante. Bom Deus, bom Pai, eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, pela alimentação, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelas bênçãos recebidas até o presente momento, pelo privilégio de estarmos cultuando ao Senhor nesta noite. Quero agradecer a Deus pela viagem dos meus irmãos e minha cunhada. O Senhor esteve com eles, os guardando e os protegendo de todo mal e de todo perigo. Também o Antoninho, a Josiane, o Neri, o Daniel, o Dimar, eles querem agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um deles. Que o Senhor continue atuando na vida deles, que eles possam ser realmente filhos e filhas de Deus e que seu testemunho possa alcançar muitas vidas. Ó Deus, imploramos pela vida do Marcos Antônio, que ainda continua com essa doença, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa trazer um completo restabelecimento à sua vida. Também ao irmão Cirineu, que está adoentado com essa Covid, que o Senhor esteja ali para que muito em breve ele possa ser restabelecido. Também o irmão Edilson, que
que tem esses problemas na coluna, que o Senhor possa resolver, como médico dos médicos, a sua vida. Também a irmã Ellen, lá de São Paulo, pede oração por si, pela sua família, que o Senhor esteja com ela. Também pela nossa líder JA, Maria Eduarda, que o Senhor esteja com ela, agora ao lançar o projeto Caleb para o ano 2021, que o Senhor dê sabedoria a ela, que ela possa realmente ser e continuar sendo um instrumento teu nas tuas mãos. Também te peço, ó Deus, por todos aqueles que fizeram seus pedidos e agradecimentos, que o Senhor possa responder conforme a tua santa vontade. Também, ó Deus, daqui a pouquinho iremos abrir a tua palavra, que o Senhor nos dê o entendimento necessário, em nome de Jesus. Amém. Que conforto, né, nos traz esse momento especial de oração, quando colocamos aos pés de Jesus todos os nossos pedidos e todos os nossos agradecimentos. Muito bem, nós vamos ouvir agora um resumo, né, daquilo que o nosso amiguinho, o Davizinho, lá da Bélgica, fez durante todos esses programas, né? Ele apresentou cada mandamento da lei de Deus e hoje ele vai fazer uma finalização e ele vai começar então com uma nova série, né? Na próxima semana nós vamos ter o privilégio de ouvir uma nova série aí do nosso querido Davizinho. Davizinho, por favor, a sua mensagem agora no holandês e depois em português. In de laatste 10 video's leerden we over de 10 geboden. Psalm 119, 33 en 34. Vertelt dat God ons zal helpen om ze allemaal te begrijpen en te gehoorzamen. Heer, leer mij wat uw regels zijn. Ik wil ze mijn hele leven volgen. Laat me uw wet begrijpen. Dan kan ik me daaraan houden. Met heel mijn hart. Tot de volgende keer. Dag! Nos últimos 10 vídeos, nós aprendemos sobre os 10 mandamentos. Salmo 119, 33 e 34. Diz que Deus nos ajudará a entender e obedecer todos eles. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração. Cumprirei. Até a próxima semana. Tchau! Tchau, Davizinho, muito obrigado por essa série dos 10 mandamentos que se encerrou hoje. Que Deus continue abençoando o teu ministério Pequena Luz. Vamos agora ouvir uma mensagem musical com a Raíre Mota, também a Melissa, a Jéssica, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor nesse instante. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem
Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Que maravilha, né? Que bênção, que música linda. É uma música do grupo, ou melhor, do Quarteto Arautos do Rei, né? E agora nós tivemos aí um quarteto feminino maravilhoso, né? Que Deus seja louvado por esta linda canção que acabamos de ouvir. Muito bem, vamos orar para a meditação bíblica desta noite. Bom Deus, bom Pai, te peço agora que nos dê o entendimento necessário para entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje o tema 1% é o suficiente. O texto bíblico, pegue aí a sua Bíblia agora, vamos ao livro de Juízes, capítulo 7. Pegue a sua Bíblia, Juízes, eu estou aqui com a minha Bíblia. Juízes, depois de Josué, antes de Ruth, capítulo 7, Juízes, capítulo 7, versos 1 em diante. Acharam aí?
Juízes capítulo 7. Nós temos esta linda história. Por favor, me acompanhe no texto bíblico. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus agora chama a Gideão e diz para ele ajuntar o povo. Então ele ajuntou o povo para a guerra, mas Jesus diz a ele: olha, Gideão, tem muita gente ainda. Que interessante, né? Como Deus trabalha diferente de nós. A nossa compreensão, muitas vezes, das coisas que precisamos fazer é tão diferente daquilo que Deus faz. Forma como Ele atua. E Ele está desejoso, querido irmão, querida irmã, você que me assiste essa noite, de atuar na tua vida. Mas, por favor, deixa Ele atuar na tua vida. Da forma como Ele sabe. Não da nossa maneira, porque a nossa maneira é limitada, é humana. Né? Na cabeça de Gideão, para derrotar aquele grande exército de midianitas, precisava de muita, mas muita gente. Mas Deus falou para ele: não, Gideão, não é assim. Não é assim que nós vamos proceder. Tem muita gente. E então, no verso 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, quem for medroso pode voltar. E olha que interessante, amados irmãos. Então voltaram do povo 22.000 e somente 10.000 ficaram. Então, no total, eram 32.000 soldados. Quando Gideão disse a eles: olha, quem for medroso pode voltar para casa, 22.000 deram no pé. Como dizem os jovens, vazaram, medrosos. Somente 10.000 ficaram. Eu pergunto, amados irmãos, você também é medroso? Eu tenho alguns medos. Eu tenho medo de cobra, muito medo de cobra. Eu tenho medo de altura também. Tenho muitas dificuldades, por exemplo, para viajar de avião. Eu sei que você também tem aí os seus medos. Mas eu quero confessar que eu talvez estaria naquele grupo dos 22.000 que caíram fora. Eu teria medo de ir para a guerra. Quem sabe perder a minha vida ali, né? Então, se a oportunidade foi lançada, olha, quem tiver medo pode ir embora. Não sei não, viu? Talvez eu estaria nesse grupo aí, né? Mas olha que interessante a palavra de Deus. Eu estou sendo sincero, né? Não adianta a gente dizer uma coisa que não é, né? Se estivesse ali, talvez eu estaria saído nessa oportunidade. E olha aqui, ó, verso 4. Tinha mais o Senhor a Gideão, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, ainda há muita gente. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de que eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aqui, Deus diz para Gideão: Gideão, você está com 10.000 soldados aí, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu fico assim imaginando, né? Como é que Gideão agora estava? Porque
ele convocou um exército gigantesco, né? 32 mil pessoas. E agora, na primeira prova, aqueles que tiverem medo podem voltar para casa. E a Bíblia nos diz então que 22 mil foram embora. E agora ele está com apenas 10 mil. Parece ser muito, mas o exército inimigo, nós vamos ver aí, era semelhante a gafanhoto, a multidão de gafanhoto, era muita gente. E como é que eles iriam vencer essa multidão, esse exército aí grandioso, com 10 mil pessoas? E Deus ainda chega para ele e diz assim: olha, filho, tem muita gente. Eu vou selecionar quem vai para a guerra. Então, continua o texto bíblico, no verso 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Então, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante, do povo se abaixou de joelhos para beber água. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que o último teste ali foi feito, havia um rio e esses soldados, eles deveriam passar por esse rio e beber água. Aquele que se ajoelhasse, colocasse a mão lá na água, imitasse ali um copo, alguma coisa para beber água, ajoelhado, bem tranquilo, esse deveria ficar à parte. Aquele que chegasse na água, apenas colocasse a mão ali na água e levasse um pouco de água para a boca, só para quem sabe, umedecer os lábios, a língua, esse deveria ser colocado em outra parte. Mas esses que fizeram como o cachorro faz, somente com a língua, rapidamente, a Bíblia nos diz que foram 300 homens. Agora vamos e venhamos. Tente imaginar a cena, tente imaginar a cabeça de Gideão. Para começar a história, Gideão, ele recusou algumas vezes de fazer essa obra do Senhor porque ele se achava indigno, ele se achava inferior, ele dizia assim: olha, eu sou o menor da tribo menor de Israel e o Senhor está me chamando para uma obra grandiosa dessa, eu não tenho capacidade para isso. Então aqui vem uma lição para cada um de nós, amados irmãos. Deus não chama os capacitados, Ele chama pessoas e os capacita para o seu trabalho. Então, talvez nós pensemos, até hoje, que nós não temos capacidade para nada, e estamos certos. Mas quando humildemente nos entregamos nas mãos do Senhor e dizemos: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, estou aqui, faça a tua obra em minha vida, usa-me para o teu serviço, aí sim, Deus opera a capacitação poderosa em nossa vida. Então, nós não somos absolutamente nada. Gideão se sentia indigno de ser ali o líder máximo. E agora ele tinha 32 mil, momentos depois não tinha mais, ele só tinha agora 10 mil pessoas, e agora 300. Parece que 300 pessoas é muita gente, mas para lutar contra um exército inimigo volumoso, gente à beça, como é que ele iria fazer? E então, no verso 8, tomou o povo provisões, aliás, no verso 7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. O que a Bíblia aqui está nos dizendo, amados irmãos? Que com esses 300 que lamberam a água, eu vos livrarei. Olha Deus trabalhando, e Ele trabalha de uma forma diferente da nossa. Nosso pensamento, vamos com um exército gigantesco para destruir esse exército oponente, os nossos inimigos. Mas Deus está dizendo: não precisa de toda essa gente, não precisa.
300, né? 300 serão o suficiente para o nosso trabalho. Eu farei o resto. E amados irmãos, nos diz assim, né? Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Esses medrosos, esses tímidos, esses se retirem, porque com você e os 300 valorosos eu destruirei os midianitas. Verso 8: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Verso 9: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temer atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço chamado Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia. Amados irmãos, eu creio que houve ali um frio na barriga de Gideão. Ele começou a pensar: meu Deus do céu, olha quanta gente, olha o número dos nossos inimigos, parecem como gafanhotos em multidão. Como é que eu vou vencer esta gente toda? Eu tenho a plena certeza que se eu estivesse ali no lugar de Gideão, eu sentiria também a mesma coisa. Mas Deus estava preparando o coração de Gideão para que Gideão pudesse confiar plenamente no Senhor. Amados, muitas vezes Deus vai enviar provas, e provas complicadas, difíceis, mas Ele nos envia justamente para nos treinar, para nos burilar, para fazer com que o nosso caráter se assemelhe ao seu caráter e para que possamos 100% confiar no Senhor. Não podemos confiar na força do nosso braço, não podemos confiar no nosso entendimento, na nossa pseudo-sabedoria. O que nós precisamos é confiar no poder do Senhor. E agora ele disse para Gideão: tome aí o teu servo Pura e vai ver e vai ouvir o que eu tenho preparado para você. Então aí nos diz no verso 13: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante. Gideão estava ali ouvindo atentamente, né, esse inimigo contando para o seu companheiro ali. De maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: olha, isso aqui fortaleceu o coração de Gideão. Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Amados irmãos, pense comigo, como é que Deus trabalha? Ele trabalha de uma forma que nós não conseguimos entender. Qual que era o nosso procedimento humano? Nós levaríamos o maior contingente de exército, os mais preparados, para tentar, né, destruir o nosso inimigo. Mas Deus diz: não, não é assim. Não vai ser assim. Você vai apenas com 300 homens. E então, Deus ainda diz para você: olha, você quer uma prova bem real de que eu vencerei essa guerra?
E ele então pediu para que fosse até o arraial e ele escutou essas palavras. Quando ele ouviu isso, amados irmãos, olha aí o verso 15. Tendo ouvido Gedeão contar esse sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, verso 16, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Olha o que ele deu para cada um desses. Olha aí, ó. As armas, né? Quais seriam as armas que seriam usadas? Trombetas, cântaros vazios com tochas neles. Meus amados irmãos, como é que Deus trabalha? Eu estou sendo repetitivo para que a gente possa compreender. Não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa estratégia de guerra que nós vamos vencer os obstáculos que estão aí à nossa frente. Não vai ser assim. Olha as armas que eles tinham ali: trombetas, cântaros vazios e tochas. Essa eram as armas que eles iriam usar na guerra. Nada de lança, nada de escudo, nada de arco, nada de flecha, nada disso. Trombetas, cântaros vazios e tochas. Deus trabalha de uma forma diferente. E compete a cada um de nós confiar no poder de Deus. Verso 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Esta deveria ser, né, a estratégia de guerra. Quando ele tocasse a trombeta, todos deveriam fazer a mesma coisa e devessem dizer o quê? Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, verso 19, chegou, pois, Gideão e os 100 homens com quem ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Verso 20, assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros vazios, seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Eles só quebraram ali aqueles cântaros, tocaram as trombetas, né, e ficaram parados no lugar aonde estavam. Não avançaram 1 centímetro que fosse. Quando os midianitas escutaram isso, a Bíblia nos diz aqui, acabamos de ler, que eles fugiram, correram, gritaram. Verso 22, ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo Israel, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. E prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Deus atuou ali em Israel com braço forte e com a sua infinita sabedoria. Sabe, meus queridos irmãos, amigos, você que me assiste essa noite, talvez você tenha uma luta tremenda ou está passando por uma luta tremenda.
E muitas vezes você quer guerrear com as tuas próprias forças, com aquilo que você sabe, com sua experiência. Por que não colocar esta guerra nas mãos do Senhor? E dizer a Ele: Senhor, eu sou incapaz de vencer essa batalha, mas eu tenho a certeza que se o Senhor estiver comigo, eu vou ser vencedor. Não deixe que a batalha do mal seja vencida, porque Deus está com você. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, Satanás é um arqui-inimigo poderoso, mas ele é vencido. Se você estiver nas mãos do Senhor, como Gideão esteve, ele levantará 300 para te ajudar. Ele te levantará a força necessária para que você vença todos os obstáculos que existem aí à sua frente. Deus quer fazer essa obra em tua vida. Não fique se desgastando em tua própria força, em tua própria sabedoria. Deixe que a sabedoria de Deus e a força de Deus inunde a tua vida. E ela vai transformar a tua vida em uma vida de real felicidade. Você não quer ser feliz? Você não procura a felicidade sempre? Pois então, entregue a tua vida ao Senhor. Como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele vai fazer por você. As nossas lutas, Deus está disposto a nos ajudar. Muito embora a forma como Deus vai nos ajudar, muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas, por favor, deixe que Deus seja o grande general da sua vida. Deixe que Ele desenhe a estratégia da guerra. E você verá que vai valer a pena confiar nele, porque você vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Portanto, querido, não desanime. Aonde você estiver, se o desânimo tomou conta da sua vida, peça a Deus: Senhor, seja o capitão da minha vida, ajuda-me a vencer essas batalhas, e Deus vai te abençoar. Deus vai enviar os seus santos anjos para te ajudar. Que a tua vida seja uma bênção e que você e eu possamos confiar plenamente no Senhor. Que história maravilhosa é a história de Gideão. A história de Gideão e os seus 300 valorosos soldados que confiaram no Senhor. Que você possa ser grandemente abençoado. É a minha oração nessa noite. Amém. Vamos encerrar o nosso abençoado culto de oração cantando esse belo hino, o hino de número 262, o nosso hinário, Minha Fé Bem Segura Está. Mesmo ao sobreviver grande temporal, minha nau não só
hei de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse novo além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar na sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Que a nossa fé possa estar bem segura em Cristo Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por essa história maravilhosa, a história de Gideão e os 300 valorosos soldados que confiaram plenamente no Senhor. Embora fosse uma estratégia de guerra tão diferente do pensamento humano, eles confiaram no Senhor e foram grandemente abençoados com aquela vitória. Hoje, ó Deus, nós temos grandes batalhas e muitas vezes queremos ganhar essas batalhas pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Que possamos ser humildes o suficientes para entender que se colocarmos essas batalhas nas Tuas mãos, o Senhor vencerá por nós. Portanto, abençoe a cada um para que confie plenamente no Senhor. Aumente, Senhor, também a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que gostoso, amados irmãos, foi esse culto de oração desta noite. Tivemos a oportunidade, de fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, cantar ao Senhor, orar. E eu tenho a plena certeza que você sai tranquilo para esta noite, para o restante dessa semana, com esse lenitivo espiritual. Que Deus te abençoe, querido, e que você tenha realmente uma semana, um restante de semana muito abençoado. E se Deus nos permitir, na semana que vem, queremos estar juntos para mais um culto de oração. Que Deus te abençoe e tenha você uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê